Oi, pessoal. Nessa aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre criação de classes. Essa é a nossa primeira aula que é realmente bem focada no paradigma de orientação a objetos. Porque até agora a gente estava vendo a sintaxe de Java, a gente estava vendo como é que a gente usa um objeto, né? Claro que quando a gente usa um objeto, a gente, de certa forma, a gente já está se inserindo um pouco nesse paradigma, né? Mas aqui a gente vai pensar em como é que a gente cria as classes que a gente precisa ter para poder depois criar objetos dessas classes, tá? Então, quando a gente programa, quando a gente é um programador nesse paradigma orientado a objetos, tem alguns momentos que a gente não está construindo um software que vai rodar, que alguém vai rodar e alguém vai usar. A gente está planejando, a gente está projetando quais são os tipos de objetos que eu quero, que eu preciso ter para construir uma determinada aplicação, tá? Então, aqui a gente vai usar como exemplo uma aplicação bem simples. Imagina que a gente tem uma agenda com vários contatos e aí a gente vai na aplicação, estou falando da aplicação, mas a gente nem vai construir a aplicação aqui, tá? Na aplicação eu quero poder adicionar um contato, remover um contato, quero poder editar, né, partes do contato, um e-mail do contato que mudou, um telefone, um celular que mudou, coisas desse tipo. Então, pensando que a gente quer construir um software como esse, ou parecido com esse, a gente tem que pensar quais seriam os objetos que eu gostaria de ter, que eu preciso ter para poder construir uma aplicação dessa, tá? E aí, a classe, né, a primeira vez que a gente vai construir uma classe desse tipo, a classe é como se fosse o projeto de um objeto, tá? Então, quando a gente pensa, eu gostaria de ter um objeto do tipo contato, que nesse objeto eu vou guardar o nome do contato, o e-mail, né? E eu vou poder rodar métodos nesse objeto para recuperar essas informações, para modificar essas informações, coisas desse tipo. A classe é o que define o projeto do que um objeto, quando a gente instanciar com o new, lembra o que é que esse objeto vai ter. Vamos começar a fazer para ficar mais claro. Quando a gente pensa numa classe, a gente vai ter que ter essa classe, vai definir 3 partes que são muito importantes, tá certo? Eu vou até colocar como comentário aqui para facilitar. A primeira parte é estado, informações que o objeto guarda. A gente chama isso de atributos, tá certo? Então, a primeira parte define quais são as informações que um objeto dessa classe deve guardar. Que tipo de dado esse objeto dessa classe deve guardar, tá certo? Então, por exemplo, para um objeto que vai representar um contato, a gente poderia ter do tipo string o nome, que é o nome do contato. A gente pode ter, ele já sugeriu, string telefone, string e-mail, tá bem sabidinho ele, hein? Vamos ficar só com isso pra gente não ficar muito complicado, né? Eu queria ter algum valor inteiro aqui, mas não estou imaginando nada. Se fosse alguma variável inteira, sei lá, se a gente quisesse guardar a idade da pessoa ou int idade, seria algo nesse sentido aqui, tá certo? Mas a gente acho que não precisa, acho que guardar nome, telefone e e-mail é suficiente, né? Então, essa é a primeira parte. Significa que toda vez que a gente criar um objeto do tipo contato, a gente tem que passar essas informações para esse objeto guardar essas informações e a gente diz que isso é o estado do objeto, tá certo? A segunda parte é a parte dos construtores. Vocês lembram que quando a gente vai usar um scanner, por exemplo, a gente diz que a classe scanner, né, com esse maiúsculo, SC, por exemplo, igual a new scanner. Né? Esse new scanner, a gente está ali chamando um construtor. Os construtores de uma classe, eles têm o mesmo nome da classe. Quando a gente vai escrever já, aparece muito método, mas não é um método, é um código que vai ser chamado na hora que eu vou instanciar um objeto daquela classe.
O que é que eu quero executar? O que é que eu quero inicializar desse estado? Né? Tem coisa aqui do estado que pode ser que eu não preciso inicializar agora. Tem coisas que eu preciso, né? Por exemplo, a gente pode aqui permitir uma pessoa que não tem e-mail, por exemplo. Poderia, né? Então, aqui, a gente vai criar um construtor. Os construtores não têm tipo de retorno, porque não é um método, é um código que eu rodo, ele não retorna nada, então não tem retorno, tá certo? E eu vou só colocar agora contato. Se vocês estiverem usando o IntelliJ, se você fizer Command N, se for Mac, ou Alt Insert, se for Windows, aí você vai ver que ele vai oferecer aqui já coisas que a gente pode usar, tá? Da IDE. Então, por exemplo, eu posso construir o construtor, escrever o construtor já usando a minha IDE, porque a ideia de usar a IDE é exatamente que facilite, que agilize, né? Deixa a gente mais produtivo. Então, quando eu for criar, imagina agora, a gente tá planejando isso, tá certo? Quando eu for um dia criar um objeto desse tipo, do tipo contato, eu quero passar já nome, telefone e e-mail. Eu quero passar só nome. Eu quero passar nome e telefone. Ou eu quero colocar as 3 opções. Porque eu posso colocar as 3 opções também, sendo que para eu criar um contato, ou então acho que criar um contato precisa ter pelo menos nome e telefone. Vamos fazer assim? Então eu vou criar o primeiro construtor selecionando esses 2 atributos, ó. E o e-mail vai ficar vazio, vai ficar nulo por enquanto. Porque se ninguém inicializar o e-mail, vai ficar nulo, tá certo? Então eu posso fazer isso. E eu posso ter um outro construtor, fazer a mesma coisa, vou usar ele, tá certo? Que vai receber os 3, ok? Então, eu posso ter o mesmo construtor aqui. Como a gente tem 2 construtores, né? A gente diz que o construtor está sobrecarregado, tá? Eu tenho 2 construtores diferentes para que a gente tenha ou métodos sobrecarregados ou construtores sobrecarregados. A gente precisa que os parâmetros de entrada deles sejam diferentes, né? Para que o compilador, a JVM, quando for rodar, saiba exatamente qual é o construtor que vai ser chamado, tá certo? Então, nesse caso, tá ok, porque eu tenho, inclusive, um número de parâmetros diferentes. Mas eu posso ter o mesmo número de parâmetros, mas que sejam de tipos diferentes, tá certo? Então, eu não poderia, por exemplo, aqui, ter um construtor de nome e telefone e outro de nome e e-mail, tá? Não daria certo porque todos os 2 são string e ele não saberia diferenciar um do outro, ok? Depois vocês podem até brincar fazendo isso. Eu não vou fazer aqui pra gente ir mais rápido, tá bom? Então, a gente terminou a segunda parte da definição da classe, que é como é que a gente cria objetos dessa classe, tá bom? E agora, a gente vai para a terceira parte, que é a parte dos métodos. Aqui nos métodos, a gente vai primeiro escrever métodos que a gente chama de acessores. São métodos que recuperam o valor daquela informação. Não sei se vocês perceberam, mas eu escrevi as palavrinhas private aqui, né? Significa que essa informação é privada. Eu só consigo enxergar essa variável aqui dentro dessa classe, tá certo? Se eu tiver outra classe, então vamos supor, vou criar outra classe aqui. Vou colocar main agenda, o nome dessa classe. E aí, nessa outra classe, vamos supor que eu vou criar um contato aqui. Um contato. Foi que houve meu contato aqui. O que eu fiz, Jesus? Coloquei um negócio dentro do outro. Contato. Coloquei uma classe dentro da outra. Se eu tiver... Deixa eu colocar pra cá. Um contato, que é essa classe que a gente tá criando aqui, né?
Classe contato, deixa eu ver se ele mexeu alguma coisa. Ok. E eu tiver uma agenda, tá? Que eu vou criar um objeto agora do tipo contato. Vamos supor que é, sei lá, o meu contato, Raquel. Eu vou agora criar um contato, tá? Aí a gente pode usar um daqueles dois construtores que a gente definiu. Ele já tá até mostrando aqui, tá vendo? Vamos criar um contato completo. Então, eu vou passar a Raquel, vou passar o telefone 333-444-555 e vou passar o e-mail raquel@gmail.com. Ele sugeriu aí esse e-mail. Pronto, beleza. Aqui, eu já vou ter aqui um objeto que é do tipo contato, que é dessa classe aqui que a gente acabou de definir, certo? Esse objeto aqui, como a gente definiu que os atributos dele, né, o nome, o telefone, o celular, são privados, eu não consigo acessar daqui. E isso é uma boa prática, tá? A gente ter essas informações que o objeto mantém, só ele mesmo que consegue enxergar, tá? Então, eu podia fazer aqui Raquel.nome. Não consigo ver. Eu só conseguiria ver se eu colocasse aqui público. Ou que eu deixasse pelo pacote, já que eles estão no mesmo pacote, se eu tirar isso aqui eu também consigo ver, tá? Então, aqui eu conseguiria ver, porque agora eu tornei ele público, tá certo? Mas não é uma boa prática, então eu quero que ele seja privado. Como eu quero que ele seja privado, então eu preciso ter métodos que retornam os valores dessas informações quando fizer sentido, tá certo? Então, quando fizer sentido, eu vou ter um método que vai retornar aquele valor. Esse nome desses métodos são métodos acessores, tá? Accessor methods, vou colocar acessores. Em Java, a gente sempre vai ter a palavrinha get com o nome da informação que a gente está recuperando, tá certo? É uma prática de Java de ser assim. Então, a gente pode, de novo, usar IDE, né, Alt-Insert ou Command-N, para construir esses métodos. Aqui, faz sentido que a gente tenha um get do nome, do telefone, do e-mail? Sim, faz sentido. São informações que eu quero recuperar. Quando eu tiver um objeto desse tipo, eu quero saber qual é o nome daquele contato, o telefone, o e-mail. Então, faz sentido eu ter esses métodos. Aí, aqui, são métodos muito simples, tá vendo? Para o nome, todos retornam um string. O nome vai retornar a variável nome, o telefone vai retornar o atributo telefone e o e-mail vai retornar o atributo e-mail, né? Não tem muito desafio aqui. A gente tem uns métodos que são métodos que modificam esses valores, tá certo? Esses métodos vão começar com a palavra set. E aí, ele traz um novo valor. Por exemplo, eu posso mudar meu telefone. Aí, eu tenho um novo telefone. E aí, aquele objeto que representa o meu contato, ele vai precisar editar esse telefone para um novo valor, tá certo? Então, a gente vai novamente aqui, ó. Agora, a gente vai no setter, porque em Java, esses métodos vão sempre começar com a palavrinha set, que é de atribuir. Eu quero poder mudar o nome da pessoa, poder mudar o telefone da pessoa e poder mudar o e-mail? Sim, para mim são 3 campos que fazem sentido que a gente queira editar depois. Então, vamos criar todos os métodos, tá? Aqui, para setar o nome, ele recebe o nome e vai colocar o novo nome. Para o telefone, a mesma coisa. E para o e-mail, a mesma coisa. Aqui, vocês viram que ele está recebendo um nome de variável, que é o mesmo nome do atributo que a gente definiu aqui em cima, né? Aqui eu já tinha feito isso, eu esqueci de falar. Quando a gente tem esse tipo de situação, a gente tem 2 variáveis diferentes com o mesmo nome, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho os 3 atributos, nome, telefone, e-mail. Então, nome é uma variável que tem o escopo da minha classe. Aqui dentro de qualquer lugar dessa classe eu consigo enxergar essa variável. Agora, aqui, tanto aqui nesse construtor, ó, recebi uma variável nome, aqui já é uma outra variável, está em outro lugar da memória. E essa variável nome, ela tem um escopo só desse método. Eu só consigo enxergar essa variável nesse método. Mas essa outra aqui, que é um atributo da classe, eu consigo enxergar na classe toda, tá? Para eu diferenciar qual é qual, o nome dos atributos, a gente acrescenta, antes dele, a gente acrescenta o this para dizer que essa variável
é um atributo dessa classe, tá? Ele se refere à instância do objeto que vai rodar no futuro, é o nome que está nessa instância, né? Quando a gente fizer um new, esse objeto vai existir. Então, é esse atributo que tiver nesse objeto aqui, esse dis.nome. E o nome sozinho, sem nada, é essa variável que a gente recebeu aqui. O mesmo aconteceu aqui no set, né? Porque ele recebeu os nomes de variáveis que são iguais aos nomes dos atributos, tá? Então, com isso, a gente já consegue criar um contato, a gente já consegue ver atributos, né? Ver cada estado daquele contato, né? Cada informação que tem no estado daquele contato, ainda consegue editar essas informações. Então, se a gente quisesse, a gente já podia escrever aqui algumas coisas, tá certo? Agora, mas eu queria, antes da gente continuar aqui, eu queria mostrar uma coisa a vocês, que é uma coisa bem de Java. Quando a gente cria qualquer classe em Java, essa classe, ela automaticamente passa a ser... ela vai passar a participar de uma hierarquia de classes, tá? E a raiz dessa hierarquia é uma classe do Java que se chama Object, tá? Então, vocês podem até depois entrar na API de Java e olhar lá a classe Object. Essa classe Object, ela já tem uma série de métodos, né? Ela já define uma série de métodos. E esses métodos que ela define, como a gente vai se encaixar nessa hierarquia embaixo dessa classe Object, a gente vai herdar todos os métodos que eles têm. Então, eu poderia, por exemplo, aqui, nesse main, eu poderia rodar métodos que a gente não definiu, tá? Então, por exemplo, se eu criar outro objeto que tem as mesmas informações desse, eu vou chamar ele de Raquel1, tá? É o mesmo nome, o mesmo telefone, o mesmo e-mail, tá? Só que é um outro objeto, eu vou fazer um novo new, significa que vai ter uma nova área de memória onde esse outro objeto vai estar. De forma lógica, esses objetos são iguais. Eles representam o mesmo contato, tá? Quando a gente está falando de objetos, a gente não pode comparar objetos com o igual, né? Quando a gente tinha int n1 igual a 2, n2 igual a 3, a gente podia fazer if n1 igual, n2, né? Isso. E essa é a forma correta de comparar variáveis que são tipos primitivos. Mas quando a gente tem objetos, a gente não vai usar o igual, porque o igual, ele vai comparar o endereço de memória onde esses objetos estão alocados. Então, por exemplo, a gente sabe que esses dois objetos aqui, eles representam o mesmo contato, né? Mas, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte. Eles representam o mesmo contato. Mas se eu comparar Raquel com Raquel1, né? Se eu, por exemplo, imprimir isso, ele vai dizer que é falso, porque eles estão em dois endereços diferentes de memória, tá? Não sei porque ele colocou esse static aí, não. Toda vez acontece isso, né? Ele quer rodar outra classe. Consigo rodar isso sem rodar o teste. Ó, ele disse que é falso, tá vendo? Por quê? Porque ele vai comparar os endereços de memória e, obviamente, que eu tenho dois objetos diferentes, eles estão em áreas diferentes da memória, tá? Então, a forma correta de comparar
objetos é com o método chamado equals. A gente não compara objetos com igual a igual. A gente compara chamando em um dos objetos que a gente quer comparar, a gente escolhe um dos dois e chama esse método equals. Ó, o método equals, a gente nem escreveu ainda esse método equals, né? Mas ele já existe. Por quê? Porque a gente está herdando o método equals de object. O método equals de object, ele também compara os endereços de memória. Então, não faz sentido a gente reusar o método equals de object, tá? Tudo isso para falar que é um método importantíssimo. Toda classe deve ter esse método, né? Ou deveria ter esse método. E a gente precisa, quando a gente vai criar uma classe, definir esse método. A não ser em algumas situações, que depois a gente pode até conversar sobre elas no futuro, quando a gente falar de herança e outras coisas. Mas, a princípio, é um método que toda classe deve ter, porque todo objeto deve saber se comparar com outro objeto e dizer se é igual ou não a esse outro objeto, tá? Esse método equals, por definição, ele tem que ser escrito juntamente com outro método chamado hashcode, que eu também não vou explicar esse método agora, porque depois, quando a gente for conversar sobre alguns tipos diferentes de coleção, eu falo um pouquinho sobre isso. Mas o hashcode, vamos simplificar assim, é como se o hashcode fosse uma representação numérica de um objeto, tá? Esse número, ele vai depender do estado, né, das informações que esse objeto guarda, tá? E pela especificação de Java, se dois objetos são iguais, eles devem ter o mesmo hashcode. Então, é comum que as IDEs, né, a gente vai agora criar esses métodos, tá? Vou colocar até assim, métodos obrigatórios. Então, mais uma vez, a gente vai usar a IDE, tá? Você vê que ele só permite criar os dois juntos, tá? O equals e o hashcode. Esse equals e esse hashcode, a gente acha que dois contatos vão ser iguais se que informação que eles guardam forem iguais, tá? Na minha opinião, o nome tem que ser igual, o telefone tem que ser igual e o e-mail tem que ser igual, né? Na verdade, talvez só e-mail e telefone fosse suficiente, né? Vamos deixar os três. A gente poderia deixar só e-mail e telefone, se for o mesmo telefone e o mesmo e-mail, a mesma pessoa. Ou eu posso querer uma pessoa usa o telefone e e-mail de outra, é estranho, né? Deixa assim, esses dois. Então, a gente marca aqui quais são os campos que a gente quer usar para decidir se dois objetos são iguais, tá? Então, numa situação, por exemplo, que a gente tem um CPF, a gente sabe que o CPF é único. Então, basta o CPF ali é suficiente para dizer se aqueles dois objetos são iguais. Se for um objeto, uma classe pessoa, o CPF seria suficiente, né? Então, aqui no hashcode eu tenho que marcar exatamente os mesmos campos para que a gente fique com a corretude, né? De acordo com a especificação do Java, tá? E aí, ele vai criar para a gente esses dois métodos, tá? Eu vou só ler bem rapidinho aqui o object. Esse método object, ele retorna um boolean, tá? Ele recebe qualquer objeto de qualquer tipo. Então, por isso que a gente não colocou aqui que ele recebe um contato, não. Ele pode receber um avião, uma pessoa, tá? Uma escola, um livro. Aqui dentro, a primeira coisa que ele faz é usar o igual a igual para comparar. Por quê? Se esse objeto que ele tá, né? Isso aqui, lembra que esse método vai rodar em um objeto que já foi criado, né? Como, por exemplo, aqui, né? Raquel.equals Raquel1. Então, quando eu comparo esse igual a igual, ele vai ver esse objeto, que seria o Raquel, naquele exemplo. Ele está no mesmo endereço de memória desse objeto que eu recebi, que é o Raquel1, né? Nesse exemplo que a gente está vendo, não está no mesmo endereço de memória. Ele só estaria no mesmo endereço de memória se ele fosse exatamente o mesmo objeto. Se eu estivesse comparando Raquel.equals Raquel, aí sim ele seria, tá? Se for, ele já retorna a verdade, eles são iguais. Se não for, aí ele vai ver. Essa palavrinha aqui, instance of, ele verifica se esse objeto que ele recebeu aqui é uma instância do tipo contato, né? Ele é um objeto dessa classe contato, tá? Se não for, note que ele nega. Se não for, ele retorna falso. Se for, ele já faz uma conversão de object, né? Porque aquilo era um object, para um objeto do tipo contato e joga aqui nessa variável que ele está chamando de contato, certo? E aqui ele vai retornar as comparações, ele vai retornar se o telefone desse objeto for igual
ao telefone do contato que eu recebi e o e-mail desse objeto é igual ao e-mail do contato que eu recebi aqui no parâmetro, se essas duas coisas forem iguais, ele retorna, vai ser true, né? Essa expressão, né? Quando eu fizer o parsing dessa expressão, vai ser true, né? Se um deles diferir, aí ele vai retornar falso, certo? Dessa forma, se a gente começa a usar o equals, o nosso equals agora, ele deve retornar true. Porque, por mais que sejam objetos em áreas de memória diferentes, eles têm o mesmo nome, o mesmo telefone e o mesmo contato, certo? E para finalizar essa classe, agenda, ou essa classe contato, a gente precisa escrever mais um método que também tem a ver com a especificação de Java. É que Java, né, o compilador de Java, a JVM, né, a engine de Java que vai rodar os programas de Java, espera que a gente tenha um método chamado toString, que retorna um string, que é uma representação daquele objeto, tá? Então, esse método também tem na classe Object, tanto que a gente poderia imprimir aqui o Raquel, por exemplo, né? Eu podia imprimir Raquel. Quando eu faço isso, ó, quando eu imprimo isso aqui, o Java coloca aqui pra gente uma chamada dessa, ó. Tanto faz eu colocar Raquel.toString aqui, como só Raquel. Se eu boto só Raquel, esse método aqui espera um string, como aqui é um objeto do tipo contato, não é um string, então automaticamente o Java chama o toString dessa classe. O toString dessa classe, por enquanto, é o toString de object, que vai simplesmente retornar uma coisa, o nome da classe, ó, com um negócio que é uma representação do endereço de memória, acho que é hexadecimal, onde esse objeto está alocado, certo? Isso também não é uma representação bacana para um objeto do tipo contato. Um objeto do tipo contato, eu quero ver o nome dele, o telefone, o e-mail, certo? Então, a gente precisa construir esse método e a gente vai mais uma vez usar a IDE para construir o toString. E aqui a gente seleciona que campos a gente quer converter para string para poder retornar, né, nesse método. Então, a gente quer os 3 campos e aí ele já compôs aqui o método para a gente. Tá? Então, ele está dizendo que toda vez que eu chamar o toString, aí ele vai dizer o nome é tal nome, telefone tal telefone, e-mail tal e-mail. Então, a gente pode rodar aqui de novo. Ops, não é isso não. E a gente vai ver que agora a gente não tem mais aquele endereço de memória, agora a gente tem o nosso método toString. Quando a gente escreveu o equals, o hashcode e o toString, a gente sobrescreveu os métodos que a gente tinha herdado de object, né? Então, lá nos métodos que a gente tinha herdado de object, eram coisas que não são úteis para a gente aqui. E por isso que a gente sobrescreve, né? Para que seja algo que seja realmente útil e correto de ser usado. E aí, a gente vai sempre ver esse @override, ó, em cima do toString, em cima do hashcode, em cima do equals, porque a gente está dizendo que a gente está sobrescrevendo um método da nossa classe mãe, que é a object. E não é obrigatório colocar, tá? A IDE sempre bota. Se você for fazer na mão, que eu não recomendo, é importantíssimo colocar, porque a gente pode cometer erros. Se a gente cometer o erro, por exemplo, de estar escrevendo na mão, ao invés de colocar aqui object, eu vou colocar contato, porque eu estou na classe contato, eu me enganei e coloquei contato. Ele automaticamente vai dar um erro de compilação, você viu? Que automaticamente ficou aqui vermelhinho. Porque como eu estou dizendo que eu vou fazer um override de um método da classe mãe, a assinatura desse método, que é essa linha aqui, ela tem que ser exatamente igual à assinatura do mesmo método na classe mãe. Na classe mãe aqui não está contato, lá está object, com a maiúscula. Então, esse override significa isso, e quando a gente vai escrever na mão, é muito importante colocar, porque ele encontra erros que a gente, às vezes, por falta de atenção, comete, tá certo? Então, aqui a gente tem a classe contato prontinha para ser usada. A gente já tem um programa para usar? Não tem. A gente já tem a agenda da gente? Não tem. Porque para ter a agenda da gente, a gente teria que criar outra classe. E essa outra classe, ela vai representar uma coleção de contatos. Então, pensem aí, qual seria, né, naquela parte de atributos, que é o estado, né? Qual seria a informação que uma agenda mantém? Então, uma agenda
ela vai ter contatos, ela vai ter uma coleção de contatos, né? Nessa coleção de contatos, que eu tô chamando de contatos aqui, tá? Essa coleção aqui, eu defini que existe essa coleção, que é do tipo list. List é a gente nem consegue fazer new de list, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso em sala de aula, e a gente faz, na verdade, o new do array list, né? Então, aqui a gente tá criando uma coleção vazia de contato. Esse new aqui, ele é importantíssimo, porque se a gente não instanciar essa coleção, por mais que ela esteja vazia aqui, né, ela só vai ter alguma coisa quando eu for adicionando o objeto do tipo contato nela. Mas, se eu não instanciar ela, eu vou ter aquele erro de no pointer exception, ou tem outra informação agora que a IDE coloca, que indica que eu estou tentando rodar um método, por exemplo, acessar num objeto que é nulo, né? Então, esse objeto contatos, se eu não faço esse new aqui, ele vai ser null. É um objeto que não existe. Ele só vai passar a existir quando eu instanciar essa coleção com o new e chamando lá o construtor da classe ArrayList, tá certo? A gente pode fazer isso aqui, ou a gente poderia criar um construtor default. Aqui, eu acho que nem era para fazer isso aqui que eu queria. Eu queria fazer contatos igual. Aqui. Só para vocês verem que eu poderia aqui deixar assim. Foi o que eu fiz, hein? Acho que não fiz nada. Poderia deixar assim, né? E colocar o new aqui dentro do construtor, ou eu poderia deixar o new aqui na própria definição. Eu, Raquel, prefiro deixar na definição, porque aí eu escrevo menos, tá certo? Mas, tanto faz, no final vai dar a mesma coisa. Aqui, vou fazer só um método, porque já tá muito longa essa aula. E aí, eu deixo para vocês fazerem em casa. Eu acho que eu não vou nem botar no GitHub, vocês que escrevam para poder, como uma forma de treinar. Pode reescrever tudo que a gente fez aqui. Então, aqui, a gente pode ter um método, até eu tinha colocado aqui, para não esquecer as funcionalidades. A gente pode ter muitos métodos aqui, tá? Quando vocês forem brincar aí com essas classes, vocês podem colocar várias funcionalidades aqui para a agenda. Uma funcionalidade que eu coloquei foi adicionar contato. Então, eu vou criar um método, agora a gente já tá nos métodos, tá certo? Sim, aqui a gente não tem um construtor, né? O Java cria pra gente um construtor default. Um construtor default, ele vai ter só o seguinte, ele vai fazer public, agenda, ele não recebe nada, tá? E ele só, lembra que eu falei que a gente herda de object, né? Ele vai ser algo parecido com isso aqui, porque ele tá dizendo que eu não coloquei ponto e vírgula, não tem. Vai ser algo como isso aqui, né? Eu não tenho nenhuma informação aqui para inicializar, tá? Então, eu preciso só construir o object que existe dentro de mim, algo assim. E aí, ele coloca esse método pra gente escondidinho, tá certo? Java é uma linguagem de altíssimo nível e ela faz um monte de coisas pra gente. Só que nessa aula eu disse que quando tem um print que bota um objeto lá, ele chama o toString pra gente, né? Da mesma forma aqui, quando eu não crio esse construtor default, veja que nesse construtor default, eu não estou adicionando nada que seja específico dessa classe, né? Então, ele pode perfeitamente criar para mim automaticamente, a gente não precisa criar o construtor default, mas quando a gente for usar essa classe, a gente vai usar esse construtor default. Então, eu vou fazer agenda igual a new agenda, tá? Mesmo sem eu ter criado, ele vai existir e vai permitir que eu crie um objeto da classe agenda, tá certo? E aí, com isso, a gente já passou da parte de atributos, já passou da parte de construtor, e agora a gente vai passar para a parte dos métodos, né? A gente faz sentido ter um get dos contatos?
Acho que sim, acho que não faz mal. Então, a gente pode colocar um get dos contatos. Um set dos contatos, eu acho que não faz sentido. Receber uma lista com novos contatos e substituir aquela. De repente, talvez depois. Mas agora acho que não faz muito sentido. Adicionar contato. Então, eu vou criar um método. Eu quero retornar alguma coisa quando eu for adicionar esse contato. Se eu não quero, eu digo que é void. E aí, eu vou adicionar contato. Ó. A única diferença aqui é que eu acho que, em vez de receber o contato pronto, eu acho que a gente podia receber... Cadê? O nome, o telefone e o e-mail do contato. Acho que seria mais bacana do que receber um objeto do tipo contato. Aí, aqui eu vou criar um objeto do tipo contato e vou adicionar esse objeto do tipo contato nos meus contatos, né? Contatos.add new contato, passando o nome, o telefone e o e-mail, certo? Esse método, contatos.add, eu acho que ele retorna um boolean. A gente podia até retornar esse boolean. Que é se deu certo a adição ou se não deu certo, beleza? A gente pode ter outro método aqui de buscar um contato com parte do nome. Então, ele está sugerindo remover contato. Public boolean buscar contato, ó. Ele já botou aí pra mim. Olha como ele tá bacana. Então, eu vou varrer agora essa lista de contatos, né? Aí, ele colocou equals, tá? Significa ele tá pegando o nome de um contato. Se for exatamente igual ao nome que eu recebi aqui, aí ele entra no if. Eu não quero exatamente igual. Eu quero que pelo menos contenha uma parte do nome. Então, eu vou mudar aqui para esse outro método de string, tá? E aí, a gente pode dizer que esse método retorna a primeira... Não, melhor ele retornar vários. Então, a gente vai ter aqui, todos os contatos que tem isso como parte do nome. Então, eu vou ter que ter aqui... Aqui, ele vai retornar uma lista de contato, não é isso? Buscar contato com esse nome. Então, ele lista de contato, sei lá, tô sem ideia, válidos. Aí, quando ele achar um contato, que o nome do contato contiver o nome que ele colocou aqui de busca, aí ele vai fazer válidos.add C. Que ele disse contato C ali, né? Pronto. E aí, depois, ele vai retornar essa lista, tá? E um outro método que a gente pode ter aqui seria um método de editar o e-mail do contato. Public, sei lá, boolean, edita e-mail. Aí eu tenho que receber aqui. Eu teria que receber aqui qual é o nome do contato, qual é o telefone do contato, qual é o e-mail do contato, para poder eu diferenciar esse contato. Ou receber o contato, tá? Deixa eu fazer recebimento de contato. Contato, eu recebo o contato e o novo e-mail. Então, aqui eu vou novamente fazer um for each aqui para poder varrer essa lista. E aí, quando eu encontrar um contato que é igual a esse, ó, if contato.equals C. Deixa eu colocar ao contrário. Acho que faz mais sentido. C.equals contato. Eu tô varrendo a lista, eu vou comparar elemento por elemento com o contato. Então, quando eles forem iguais, aí eu vou setar o e-mail para o novo e-mail. E vou aqui fazer um break, porque eu posso sair desse for já, que eu já encontrei o contato que eu queria editar, tá certo? Então, o break vai servir para isso. Aí, eu vou sair do for. Aliás, eu não preciso de um break, não. Vou fazer return true.
Se eu sair do for sem retornar, é porque eu não encontrei esse contato. Então, aqui eu vou retornar o falso, tá bom? Então, a gente tem essas classes e a gente poderia, não dá mais tempo, mas a gente poderia brincar aqui em criar uma agenda, adicionar contatos na agenda. Eita, deixa eu deixar aqui pelo menos o Raquel para copiar isso aqui. Então, eu posso fazer agora agenda, ponto, adicionar contato, passando aquelas informações que são necessárias. A gente não fez o toString, né? Fazer o toString de contato. Fazer o toString de agenda. Se a gente não faz, ó, vamos ver como é que ficaria. Agenda. Deixa eu colocar outro contato aqui na agenda. Raquel, Camila, 33556688. Aí aqui. Se a gente imprimisse a agenda, ele vai chamar o toString, mas é o toString de object, né? Vai ficar bem estranho. Uma coisa bem, enfim, o endereço de onde está a agenda. A gente precisa aqui na agenda fazer um toString. Se a gente quiser imprimir nossa agenda, então a gente pode pedir para ele fazer um toString pra gente. E aí vamos ver como é que fica. Agora ele já mostra, né? Veja que o toString que ele construiu vai chamar, ele vai fazer, ó, contatos igual a contatos. Aí ele vai chamar o toString de ArrayList, que por sua vez vai chamar o toString dos objetos que tem dentro dessa lista, que no caso é contato, então ele vai chamar o toString de contato. Perceba que tá aqui, ó, igualzinho como a gente fez, certo? A gente também não fez o equals, a gente pode pedir para fazer, enfim. E agora eu posso, por exemplo, sei lá, vou agenda, ponto, vou editar e-mail de Raquel, que tem ali já, né, o objeto Raquel, e o novo e-mail vai ser raquellopes@gmail.com. E aí eu posso pedir para ele imprimir de novo a minha agenda. E aí a gente vai ver depois disso, se tiver tudo certo, o novo e-mail agora com Raquel Lopes, né? Em vez de ser só Raquel, tá certo? Então, gente, vocês podem recriar tudo isso escrevendo. Não vou nem botar no GitHub, quero que vocês escrevam mesmo, que use o AutoInsert ou Command N e que brinquem aí, criem outros métodos aqui para agenda, tá certo? Para brincar um pouquinho de criação de classes. Eu quis criar 2 classes porque é comum quando a gente está desenvolvendo uma aplicação OO que a gente vai pensar nas várias classes que vão definir como é que vai se comportar os vários objetos que a gente quer que interaja para poder a gente construir aquele software que a gente quer, tá? Então, aqui a gente brincou um pouquinho de projeto, construindo a classe agenda e a classe contato, e depois a gente brincou um pouquinho com esse main, que seria um software mesmo, que poderia ser usado por alguém, que seria uma agenda, tá certo? Então, é isso. Tchau e até a próxima aula.